maravilhoso és tu, Senhor. Nós passamos pela porta. Quando nossas vidas distante, no pecado, mas o Senhor veio a nosso favor e estendeu a tua mão de misericórdia, perdão e salvação, e nos deste a graça, Senhor, para estender as nossas mãos e aceitar a tua mão. Queremos lhe dizer muito obrigado, porque o Senhor nos amou antes de existirmos. Ó Deus, agora queremos lhe agradecer também pela noite dormida, pelo novo dia, pelo privilégio e a oportunidade que nos tens dado de estar em tua casa. E queremos que o Senhor marque em nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor possa nos falar nessa manhã. Em nome de Jesus, não nos deixe ser ouvintes esquecidos. Pai, queremos com a nossa vida te louvar, com a nossa fé e com tudo que é em nós que possa bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. As crianças poderão descer para a escolinha delas, né? E a vocês, o nosso bom dia. Está uma manhã boa, né? Chapecó não está tão quente, mas também não está frio, mas o frio vem vindo logo aí vem vindo o frio. Mas vocês da internet, Deus também abençoe. E eu espero que cada um de vocês faça, principalmente a nossa gente, que estão sob o nosso ministério, faça neste momento um momento de culto aí dentro de sua casa, na frente da internet. Então, realmente possa se assentar e assimilar o que é dito e abrir o seu coração para que seja também de edificação para a sua vida espiritual. Este é o meio que Deus tem dado nesses dias, né? O diabo usa coisa para o lado errado, mas nós, pela graça de Deus, vamos fazer um bom uso das coisas de Deus. E concernente o bom uso, isso vem de dentro do coração da pessoa, porque a coisa errada está aí. A ciência do bem e do mal, você pode aplicar para uma coisa ou outra, mas o problema é você ter dentro de você a coisa correta. Então, fará uso de toda essa ciência do lado bom, do lado correto. Não é, muitas vezes a pessoa, tira isso da minha frente. Tira isso da minha frente, está bem. Mas eu penso que primeiro é isso, tire isso do meu coração, Senhor. Porque se não está ali, irmão, não importa. É como a pessoa que não fuma, não importa quão bonita, seja a carteira de cigarro, seja o próprio cigarro, aquilo não atrai, aquilo morreu. Entende? Mas quando a coisa tem por dentro, mesmo que tira da vista, mas ainda existe aquela lembrança. Mas é melhor também tirar da vista se você tem essa fraqueza. É melhor não ter a coisa por perto. Se não pode dominar, se não pode controlar, se não pode fazer o uso correto do teu celular, dos meios, né? O mesmo do carro, o mesmo da roupa que Deus te dá, a condição, é melhor que você fuja. Porque fugir é uma maneira de resistir, diz o profeta. Resistir o diabo é dar as costas para ele. Dar as costas é não dar atenção. Vamos abrir nossas Bíblias
Em Êxodo 34, devemos agradecer a Deus sempre, sempre, sempre. É algo que eu nunca me esqueço de agradecer a Deus pela mensagem que Ele tem nos enviado através do seu profeta. E eu me pergunto, aonde que eu e você, aonde estaríamos neste momento, a nossa fé, sem esta mensagem vinda de Deus através de um profeta? Quando a Escritura diz que o povo sem um profeta se corrompe, então veja, o profeta, ele é a visão de Deus. Queremos ter uma visão correta da parte de Deus, é aceitar o canal pelo qual Deus tem trabalhado e sempre trabalhou. Quem esteve ao lado de Moisés esteve ao lado da vontade de Deus. Perguntaram a Jesus: o que é que devemos fazer para cumprir a vontade de Deus? Jesus disse: creiais naquele que Ele tem enviado. Então, se você nos dias de Noé cresce em Noé e na sua mensagem, você estava fazendo a vontade de Deus. Nos dias de Elias, nos dias de João Batista, você estaria fazendo a vontade de Deus. Quando eles perguntaram a Jesus, com que autoridade você faz estas coisas? Jesus respondeu aquela pergunta com outra pergunta. E eu vos farei uma pergunta. Se vocês me responderdes, eu vos responderei, senão não. O batismo de João Batista era de Deus ou não? Daí eles, se dissermos que é de Deus, ele vai nos dizer por que vocês não aceitaram. Se dissermos não, olha, o povo está aí, todos creem que João Batista é enviado por Deus, é um profeta, e nós não queremos ser impopular. Então, existem pessoas que sempre têm uma máscara, sabe? Como diz, é igual o morcego, né? É igual o morcego. Desculpa, vocês ficar de pé um pouquinho. Diz que os animais foram ter um jogo de futebol junto contra os passarinhos. E pássaro aqui tem pena, né? Mas o morcego voa, mas não tem pena. Então, o morcego aproveitava. Quando o time dos animais estava ganhando, ele era animal. Quando os outros estavam ganhando, ele virava passarinho. Entende? Pessoas que não têm uma clareza, pessoas ambíguas, quer dizer, você pergunta uma coisa e ela não tem uma firmeza, responde. A ponto tal que, se tiver dois que crê diferente, responde de tal maneira que os dois saem dizendo: veja, é como eu, que ele vê, é como eu. Eu penso que o homem tem que ter uma definição, tem que ter uma clareza, sinceridade consigo e com Deus. Então, irmãos, Jesus disse: nem eu vos direi. Logo mais na frente, Jesus disse que os fariseus e os saduceus rejeitaram o conselho de Deus que veio através de João Batista. Quer dizer, um profeta é a visão de Deus, é o conselho de Deus, é a palavra de Deus. E nós devemos agradecer por esta mensagem. Agora devemos dizer: Senhor, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, dá-me ouvidos espirituais e um coração convertido para captar, aceitar e executar pela tua graça. E você nunca duvide, irmão, porque aquele que te chamou, ele te dá capacidade para você atingir o alvo. Entende? Deus não te chamou para você ser um derrotado e viver aí se arrastando. Não. Você é um filho, é uma filha de Deus, então ande com sua cabeça erguida. Vamos ler as Escrituras.
a partir do verso 10 até o verso 17. Deus faz um pacto. Então disse, Deus dizendo para Israel, eis que eu faço um concerto, quer dizer, um pacto, um acordo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Que Deus tome o curso desta reunião. Assentai-vos. Eu darei um pequeno título para a nossa palestra. Não façais acordo. Não façais acordo. Foi o que Deus disse para Moisés e para Israel, que a terra que eles iam, ali estava cheio de povos pagãos, povos que tinham costumes horríveis, pecaminosos, e que quando eles entrassem ali naquela terra e subjugassem esses povos, não era para fazer acordo com eles, de forma alguma. Em outras palavras, vocês não irão receber nenhum corpo diplomático propondo acordo, por mais vantajoso que seja esse acordo, não há acordo. Então, se não há, não há, e pronto. Nem o mínimo, nem o médio, nem o grande. Israel teria que praticar uma guerra de extermínio. É horrível uma guerra, ainda mais quando ela é de extermínio, de aniquilação. Nisto, não é para ter dó do ancião, do bebezinho inocente, da moça, do homem, da mulher, da grávida. Não é para ter compaixão de ninguém e nem deixasse nada daquela cultura pagã para trás. Corte seus bosques, derrube os seus altares, faça isto. Então, a guerra de aniquilação é uma guerra terrível. Agora, antigamente, até hoje ainda se pratica, em alguns lugares, essas guerras de deslocamento de povos. Tira um povo de um lado, da sua terra,
leva para outro lugar, igual fez Nabucodonosor, entende? Simplesmente para que a esse povo perca a sua identidade e fique mais fácil de serem manipulados. É o meio, essa é a política, entende? Do diabo. Agora, toda guerra, como eu disse, ela é terrível, é destruição, é perca de bens, é mortes, é angústia, é pobreza. E Deus, você diz, mas Deus mandou fazer uma coisa dessa? Sim. Ele mandou que fosse praticado esse tipo de guerra, de aniquilação. Um extermínio completo. Igual os alemães fizeram com os judeus. Entende? Durante a Segunda Guerra, quem era judeu, não importava quem fosse, ia para as câmaras de gás, ia para o pelotão de fuzilamento. Então, veja vocês que ali no Holocausto não houve compaixão para ninguém que levava esse sangue de judeu. Agora, por que Deus mandou fazer uma coisa tão cruel como essa? Nós podemos falar assim, olhando humanamente. Olhando humanamente. Por que Deus fez isso? Nós encontramos a própria resposta aqui, ó. Olha bem. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não façais concerto com os moradores da terra e não se prostitua, quer dizer, para vocês não se prostituírem após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e você sendo convidado, coma de seus sacrifícios, e assim por diante, faça e haja casamento, né, união ilícita. Então, o que Deus estava mandando fazer isso, sabe para quê? Para proteger o seu próprio povo de qualquer influência maligna. De qualquer influência. Qualquer dano espiritual. Nós entendemos que Deus, Ele é santo, e o seu povo é como Ele diz, sede santo como eu sou santo. Isto foi o que Deus determinou, logo que Ele deu os 10 mandamentos, ali temos em Êxodo 23, né? Verso 32 ao 33, essa ordem de aniquilar os povos daquela terra que eles iam. E logo mais, vemos ali no deserto, quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, Israel simplesmente fez a inauguração de um novo Deus, um bezerro de ouro, que era o tipo do Deus egípcio, o boi, creio que é Apis, né? Apis, é. E veja que eles não deviam nada para os egípcios. Israel não tinha tido nenhuma instrução, eles haviam vindo de um meio pagão, e eles sabiam bem como conviver com aquele carnaval pagão. Por isso que o próprio Deus reafirmou logo isto. Deus não queria ir com o seu povo. Moisés disse, se o Senhor não for, então não nos tire daqui, nos mate aqui. E o que é que vão dizer as nações? É que o Senhor não deu conta de pôr o seu povo aonde o Senhor prometeu. Deus disse, eu não vou com vocês, então não nos tire daqui. Pode nos aniquilar. Diz o profeta, era o Espírito de Cristo em Moisés se colocando na brecha. Então nós vemos, irmãos, que após a crise, esse pacto foi renovado. Então está bem. Em outras palavras, já que vocês cometeram uma barbaridade agora há pouco, para que isso não se repita lá na frente,
vocês liquidem a todos. Passe por cima de tudo. Aniquile totalmente o seu inimigo. Então, amados, nós vemos que isso é um tipo, como nos diz a Escritura, todo o Velho Testamento, ele é um tipo, tem uma aplicação no Novo Testamento. O que aconteceu com Israel foi como uma nação. Conosco, Deus trabalha individualmente. Então Deus ele estava protegendo o seu povo para que esses não fossem influenciados pelos pecados daquela gente. E a Escritura nos diz que sem a santidade ninguém poderá ver a Deus. Deus ele mora sozinho e mora com o seu povo. Então Deus ele proibiu estes acordos. Não importava se fossem bem vantajosos, mais vantajosos ou menos, não haveria acordo nenhum. Por que não haveria acordo? Por mais que Israel pudesse vencer aquela gente, mas se eles deixassem alguma coisa para trás, vamos dizer, alguma amalequita, porque é pequenininho, é bonitinho, é gordinho, é engraçadinho. Lembra que a natureza daquele tipo era uma natureza maldosa e já era um inimigo de Israel e haveria de crescer e haveria de dar dor de cabeça. Haveria de ser um problema. Quer dizer, ele haveria, aquela pequena raiz que ficou para trás, haveria de crescer. E de uma maneira imperceptível, que esta é a maneira que o diabo procura trabalhar, sem ser visto. Sem ser visto. Veja, nós sabemos que o diabo controla o sistema denominacional. Mas você vai diante do sistema denominacional, se fala de Jesus. Mas de uma maneira imperceptível, quase imperceptível. Por isso que tem que ter olhos espirituais para perceber. Nós vemos que o diabo está ali atrás. Não é certo? Então o diabo iria começar a impor, a influenciar. Por isso Deus diz que o inimigo bom é o velho ditado, é o inimigo morto, né? Esse é o inimigo bom, é o inimigo morto. É um tipo, irmãos, do que cada crente deve fazer. É exterminar o pecado de uma vez por toda da sua vida. Vou repetir, exterminar. Acabar. Porque se isto não é feito, aquilo fica como um espinho na tua carne, na tua alma. A gente não tem sossego quando há um corpo estranho na gente, um espinho. Aquilo sempre, por menor que seja, está agulhando, está espinhando. Por isso, o correto é, elimine o perigo. E é o que a maioria, muitos cristãos, não entendem. Como também Israel não entendeu. E deixou para trás alguma daquelas gentes. Fez acordo. Mas que forma fazer acordo com a coisa errada? É você deixar ele viver. Ah, mas ele está vivendo, mas ele é meu escravo. Ele é meu servo. Ele está debaixo dos meus pés. Mas ele pode fugir, ele pode se escapar. Olhe na história de Israel e veja o que aconteceu com Israel
E diz a Bíblia que tudo foi para o nosso exemplo. Então você deixa pequenas raízes. Aonde, pastor? Dentro de casa? Não, lá no coração. Porque os verdadeiros inimigos, nós já viemos ao mundo com eles. Toda propensão errada já está dentro de nós. E é preciso vencê-los de uma maneira tal que eles não ofereçam mais perigo. Caso contrário, aquilo irá brotar. E aquilo será um problema constante na vida do crente. A pessoa vai estar sempre tendo cuidado diário, porque o inimigo já oferece perigo. Oferece perigo. É muito comum ouvir pessoas dizer, antes eu fazia isso, quer dizer, vencia as coisas com facilidade. Mas por que você não venceu completamente? Por que deixou algumas coisinhas para trás e hoje isso, vamos dizer, leva a perder aquele primeiro amor? Levou a perder aquele espírito de adoração por Deus. Porque o verdadeiro espírito que Jesus apontou, adorar a Deus em espírito e em verdade, é este espírito de adoração, de fervor, que você faz com a sua vida diária. E a coisa, perdendo esta posição, o que acontece? Perdendo esse espírito de adoração, entra aquela monotonia. Aquilo que não é que deixa de ser um cristão, mas tudo passa a ser tão lógico, tão natural e até aceitável. E isso tudo é o que tira a paz, a confiança, e você vive numa verdadeira balança de perigo. Por quê? Por isso Deus disse, acabe de uma vez com eles. E quando Deus disse isso para eles, está dizendo individualmente para cada um de nós. É melhor acabar com o pecado de uma vez por toda. Não machucá-lo somente, não deixá-lo estar de coma, não, seria morrer. Isso é como diz o profeta, você deva cruzar a ponte e voltar e queimar a ponte. Mas o problema é que, se não queima a ponte, fica uma esperança de fuga. Quando Fernão Cortés invadiu o México, ali, os Incas, ele desceu lá dos 2 navios com seus poucos soldados, tirou tudo de dentro e disse, agora vocês toquem fogo. Quem sabe alguém, o que é isso? E para nós voltarmos, o que vai acontecer? E eles teriam pela frente milhares vezes milhares de inimigos. Eles não passavam de um grupinho, sei lá, de 300 ou 600 homens. Mas quando um homem, ele luta sabendo que não há recuo atrás, irmãos, aí sim, aí você luta para valer. Aí você luta para valer. Isso me faz recordar, no tempo que eu, sempre viajando aí pelo interior, atendendo por todo lado, no meu gurgelzinho, no meu carrinho, e às vezes sozinho, e tinha que enfrentar barro, lugares perigosos, e ali não tinha ninguém. Olha, a gente fica bom no volante, porque se você atolar, não tem ninguém para empurrar o teu carro, não tem ninguém para lhe ajudar.
Então você entra para valer. E quando a gente entra para valer, se você não passar por aquele barro, eu digo, ninguém vai poder passar também. Agora, quando entra sabendo que há muitos recursos, vou tentar. Entra ali, empacou, a coisa não vai. Porque tem A, tem B, tem C, tem D. Por isso que é preciso queimar a ponte. E vocês agora lutam. E para voltar, bem, se escaparmos com vida, tem muito mato aí, vamos cortar árvores, serrar e fazer outros navios melhores e maiores, né? E vamos voltar. Mas, caso contrário, vamos ser enterrados por aqui mesmo. Esse é o tipo de determinação quando vem para o Evangelho, quando se aceita Cristo, quando toma o caminho do Senhor. Não é converter ao me vir, como dizer, eu vou provar, eu vou testar ser um crente, eu vou ver se eu dou conta. Isso não caminha longe, não vai longe. A pessoa tem que vir o seguinte, como diz a Bíblia, nem que eu morra, mas eu estaria olhando para ele. Agora, quando não queima a ponte, vamos dar uns exemplos. Essa joia aqui é lembrança da minha mãe, lembrança que foi da minha avó, vou guardar. Isso aqui ganhei de presente, custa caro. Este jogo aqui de, sei lá, manicure, sei lá, o pedicure, o rouge, essas coisas. Entende? Meu marido me deu isso, porque há maridos que, por favor. Mas o bom é aquela irmã que, mesmo se o marido lhe der, está bem, meu esposo, tudo bem, mas aquilo não está no coração dela. Agora aquela outra que diz, o irmão Brana disse, se o marido der, marido, acorda ele até de madrugada beliscando, eu quero aquilo lá, está em promoção. Aí o profeta diz, se isso lhe atrai como um imã, e há maridos que são soft, né? Maridinhos queridos, entende? Melhor do que qualquer doce de coco. Quando deveria ajudar suas esposas, conhece suas fraquezas, porque diz que mulher que não tem vaidade não é mulher. Está bem, pode ter vaidade, mas sob domínio, controle completo. Não aquilo ter domínio sobre você. Mas, quantos jogaram as suas TV fora quando converteram? Por que foi atrás? Por quê? Deixou de assistir novelas. E por que retornou às novelas? E eu creio que uma pessoa que vive charfundado nessas coisas não tem direito de tomar da ceia porque não está vivendo uma vida cristã. Ou ela mostra aonde anda, do que anda alimentando o seu espírito. Certos tipos de filmes, certos tipos de festas, certos tipos de amizades, certos tipos de ambientes. Se houvesse uma necessidade, Deus vai contigo lá. E não há perigo. Mas sem necessidades, depois o que acontece? Aquela dor, aquela luta, aquele problema, aquela queixa. Não é que é um mau irmão, uma má irmã, mas o teu problema foi este. Foi o problema de Israel. Não liquidou o pecado na sua vida. Deveria ter caprichado, pegado um por um, pôr atenção ali até liquidar. Se você passa a enxada e corta aquela guanchuma, ela vai brotar. Por quê?
porque a raiz ficou ali. E santificação é justamente arrancar a coisa pela raiz. Você, homem, esse espírito cobiçoso, olhos inchados de adultério, de cobiça. Sim, você vivia lá atrás. E hoje? Se não matar esse espírito, você sempre vai viver em problemas, em perigo. É como diz o profeta, não pode ver uma mulher mal vestida ou que seja, andando se rebolando ali, que já está olhando. Não é o problema olhar, é como olhar. À primeira vista, não se pode, vamos dizer, fugir, mas aquela segunda, né? Aquela olhada depois. E se fosse só homem olhando para a mulher, né? Às vezes não se olha para um baixo, barrigudo, velho, pançudo aí. Mas é aqueles galãs que aparecem ali nas TV e tanta gente bonita, né? Você sabe o que há por dentro. Eu me conheço a mim e você se conhece a você. Mas tudo é porque não liquidou com a coisa. Não liquidou. E termina o quê? Vivendo uma vida de altos e baixos. Quando o Espírito de Deus vem, presta atenção, irmão, deixa o cabelo depois, isso. Pessoa vem, chora, toma propósito, ou que seja, mas daqui um pouco está na velha vida. Tomar propósito é bom, é certo, mas você tem que ser sincero, lutar, fazer a tua parte. E eu não conheço uma pessoa que tenha feito a sua parte que Deus não tenha lhe ajudado. É isso. O que um cristão quer com uma carta de baralho dentro de sua casa? E outros tipos de jogos que se usa até na macumbaria, se usa para disputar, há dinheiro neles. Por quê? Por isso a Bíblia diz, não faça acordo. Oh, você é radical, você é extremista. Irmãos, se tem que errar o alvo, é preferível errar por cima do que por baixo. Porque a arma sempre é mais fácil baixar um pouquinho. E daqui de onde sai o tiro até o alvo, tem uma boa distância. E a tendência é baixar. Entende? É baixar. Bala, o chumbo vai baixar devido à gravidade. Você sempre tem que atirar um pouco por cima. E quanto mais distante, um pouquinho mais alto, é mais seguro. Então é melhor você andar, vamos dizer, mais como extremista, se assim alguns. Porque há pessoas que andam na fronteira, andam na fronteira. E quem anda na fronteira, anda em perigo. A Escritura nos diz que até os anjos têm medo de andar por onde muitos de nós andamos. Então, nós encontramos na história de Israel que eles fizeram acordo. Em Josué capítulo 9, quando Israel havia destruído Jericó e a cidade de Ai, e o próximo teria que ser uma grande cidade chamada Gibeão, a Bíblia diz que aquela gente usaram de esperteza. Olha como que o diabo é esperto. Aqueles homens pegaram os cavalos velhos, magro, arrepiado, feio, uns pão bolorentos, uns arreios velhos, umas roupas velhas, chinela velha,
E vieram ali com Josué. Eles queriam acordo. O diabo vai buscar qualquer meio para não sair da terra, não sair da tua vida. Ele vai procurar. Chegou ali, Josué olhou, os anciãos olharam. De onde vocês vêm? Oh, nós somos um povo, viemos de uma terra muito longe. Muito longe. Esses pães eram novos, olha, já estão bolorentos. Nossa roupa, veja, as nossas sandálias, nossos animais, olha como são. Josué disse, vocês não são por aí? Não, onde já se viu? Nós queremos ser crentes, queremos servir o teu Deus. Não é uma boa mensagem? Queremos converter. Queremos nos converter. Você acha que o diabo não faz isso? O próprio irmão Branham nos diz, o diabo vocês é um grupo juntos, unidos, mas o diabo não vai querer deixar assim. Ele vai trazer alguém, vai jogar alguém em vosso meio, e esse alguém vai correr com uma coisinha nova por aí, né? Mais revelação e outras coisas. Para quê? Para causar divisões, para causar problemas. Novas revelações entre aspas, porque se apelida de abertura da palavra, como que nunca foi aberta. Você começa a dar ouvido a esses espíritos. Foi o que Josué e eles deram ouvidos. E fizeram acordo. E quando eles se aprontaram Israel para atacar Gibeão, opa, está aqui, ó. Está aqui. Aí ficaram brabos, Josué e outros, mas não adianta, está aí, ó. Vocês não respeitam a vossa palavra, a vossa posição? E o importante, irmãos, que eu encontro, é que a tenda estava bem no meio deles. O sacerdote estava com Urim e Tumim. Não custaria Josué dizer, os anciãos dizer, olha, vocês ficam por aqui tomando chimarrão? Eu vou ali, daqui um pouco eu volto. Dentro de meia hora nós vamos continuar com a nossa conversação. Desse uma escapadinha lá, fosse até o altar de Deus e, Senhor, essa gente chegou por aí, fala bonito, quer se converter, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe quem é essa gente, Senhor. Deus não iria ficar em silêncio. Mas é que se toma muitos passos na vida, negócios, compromissos, acordos, entende? Acordos, casamentos. Sabe que a coisa não funciona. Casamento quer dizer união. Já começa um casamento dividido com duas fés diferentes. O que o moço cristão tem que ir em busca de uma moça católica ou de uma religiosa? E mesmo no chamado dentro da mensagem, que são piores do que um sistema religioso. Deveria procurar gente de mente semelhante. Então, não custaria nada eles irem lá. Deus ia dizer, chegasse diante do Urim e Tumim, aquelas 12 pedras, contasse a história, elas iam refletir se era certo, se não era verdade. Devemos fazer acordo? Garanto que elas ficariam em silêncio. O Urim e Tumim está aqui, é a palavra hoje. É a palavra. Não vos prendais a um jugo desigual. Acabe fez acordo com Jezabel, casou-se. Mas é o que acontece. Às vezes o diabo apronta, faz a coisa, irmãos. O quadro pinta tão bem pintado que não tem como não ser certo. Não tem como ser verdadeiro aquilo. O assunto termina fazendo acordo. E nós encontramos no livro de Josué, depois eu quero que vocês leiam, do capítulo
13 até o capítulo 22, quando Josué lançou sortes e dividiu as terras para cada tribo. Ele mandou os espias recorrerem à terra e trouxeram tudo notificado, e foi lançado sortes, e cada tribo, você vai ficar ali, você vai ficar lá, aqui, ali, aqui, ali. Agora, o que estava fazendo Josué, que é o tipo do Espírito Santo? Estava dando a terra, distribuindo a terra, por herança a Israel. Agora, cada tribo, por mais que ganhou a sua terra, ela tinha que brigar para limpar aquela terra. Tinha que lutar. Ela tinha que conquistar o seu lugar. E ela iria lutar com a bênção de Deus, que Deus disse que ele ia expelir aquela gente. Já havia enfraquecido aquele povo. Jesus, quando morreu na cruz, o diabo ficou vencido. Mas ele não quer se dar por derrotado. Mas agora compete a vocês expelir, limpar. Limpe a vossa terra. Isso é como Deus dizendo para cada igreja, como tribo, vamos dizer, para cada família, para cada membro. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que lutar para possuir o seu lugar e não ficar esperando que outros façam por ele, por você. É a mesma coisa, como falamos esses dias aqui. Deus nos deu as promessas. O que são as promessas? São heranças dadas por Deus. São heranças concretas. Contudo, elas ainda não são possessões, quer dizer, não se materializaram. Precisa de fé para aquilo materializar, precisa de ação, precisa de ir. Não é porque Deus prometeu que você pode dizer, já é meu. Josué, dá-me o meu monte, disse Caleb. É meu, Deus prometeu, então eu vou lá. Não importa quão grandes sejam os adversários. Deus está comigo para vencê-los. Deus quer ação, irmão. Ação, atitude. Então, quando Deus dá as promessas, maravilhoso, é certo. Ela já é a nossa vitória em potencial. Deus deu a promessa a Israel. Eu estarei com vocês, eu lutarei com vocês, por vocês. Vamos adiante. Mas Deus não tem outras mãos a não ser a nossa. Deus não tem outro corpo para manifestar aqui a não ser o nosso. Ele prometeu lutar conosco. Vamos trazer isso um pouquinho para dentro de nós, para hoje. Hoje eu vejo muito barulho, nada mais. Gritos, emoções, porque as promessas produzem estímulo. Entende? Quando Deus tem nos prometido a palavra, o tremendo batismo do Espírito Santo, Deus, veja a mensagem. Quantas promessas Deus tem dado para a igreja nos últimos dias? 600 e poucas promessas. Você pode encontrar hoje dirigida para você. Mas tem uma coisa. Nunca chegarão ali se não lutar. Nunca possuirão elas se não lutar. Você tem que ir em busca do que Deus lhe prometeu. Tua saúde, tua vitória. Você tem que ir em busca. Ele prometeu salvar você e sua casa, desde que creia, então você tem que exercer isso.
Você tem que ir em busca. Senão vamos ficar aí, Deus prometeu, já temos, e a palavra falada, e temos aquilo, e isso, aquilo. Irmão, só barulho. Deus prometeu. Mas é preciso agir, andar pelos canais, pelo trilho, o qual nos levará até ali. Não quer obedecer integralmente, não ora, não busca, não luta. E o que termina acontecendo? Se torna laodiceanos. Laodiceanos, irmãos, é uma condição espiritual. Porque és frio, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Como diz, rico sou, tenho toda a revelação, não preciso de nada. É uma condição espiritual, uma mornidão. Agora vai me dizer que não existe esse espírito em nosso meio? Irmãs laodiceanas, irmãos, simplesmente anda, se está cá, está bem, se está lá, está bem. Você joga a rede dentro d'água, ela traz peixe bom, peixe ruim, como disse Jesus. Traz tartaruga, traz caranguejo, traz de tudo. O caranguejo diz, bem, para mim está bom aqui na igreja, eu vivo na terra também, eu respiro, né? Para mim está bom lá na água também, eu respiro, eu vivo nos dois lados. Eu vivo dos dois lados. Mas Deus diz, não façais acordo. Acordo. Irmãs, por que ter acordo com modas? É a moda do tempo. Se o mundo tem uma moda cumprida, que a igreja ficou uma igreja santa. E aquela moda contrária à moda de Deus. E haja salário para dar conta, né? Que acordo vocês deveriam ter com essas coisas? De vestir de tal modo que aquilo está igual uma salsicha espremida pela pele, mostrando sinais de roupas íntimas, decotes. E olha que, oxalá se não há alguém suspirando por silicone. Que espírito! Que espírito é este? Por isso Deus disse, liquide tudo. Liquide. Quando se vem a Deus, se deve liquidar, começar do nada com Deus. Por isso se deve nascer de novo. Sem um verdadeiro novo nascimento, não há aniquilação. Não há aniquilação. Não faça acordo, foi o que Deus disse. Um acordo é uma vitória parcial. Você pode ter um bom acordo, ter uma vitória, mas uma vitória parcial. E toda vitória com o inimigo, feita por acordo, ela é parcial, ela é curta. E ela vai voltar devagarzinho, mas ela vai voltar. Os velhos desejos vai voltar. Por isso Josué, no capítulo 23, ele manda que Israel consolidasse, preste atenção, as suas conquistas. Aquelas nações que ficaram ali por morrer, que Israel fosse
e consolidasse, quer dizer, concluísse a sua conquista. Isso foi o que fez. O pastor Josué havia feito a sua parte, levado a igreja até uma altura. Mostrou o que tinha que fazer, mostrou a sua posição dentro da palavra, dentro da mensagem, mas dali para frente é contigo. Minha irmã, dali para frente é contigo. Meu irmão, é contigo. O ministério vai ver que já fez a sua parte. Paulo disse: de hoje em diante estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quer dizer, ele fez a sua parte. Daí para frente é contigo. Mas e eles foram, as tribos foram, cada um conquistar a sua terra. Mas a verdade é que eles não lutaram para valer. Leia logo mais sobre isto. Eles foram, mas não lutaram para valer. Porque era uma luta de extermínio. Tinha que limpar. Tinha que quebrar seus deuses, cortar seus bosques, destruir seus altares. E tinha que apagar todo o vestígio. Mas deixaram muitas coisinhas para trás. Deixaram muitos inimigos fortes. Porque os inimigos tinham carros de guerra, eram exércitos pesados. E eles não quiseram enfrentar. Olharam de uma maneira natural, ao invés de olhar pela promessa de Deus. Então eles obtiveram uma vitória parcial, deixaram muita gente para trás, no meio deles. Aqui mora eles, ali mora aquele vizinho, Jebuseu, lá ficou aquele outro, lá ficou aquele prefeito, aquela cidade. Ficou tudo, como diz o gaúcho, entreverado. É o que acontece. Se você não liquida com o teu adversário, você vai viver uma vida cristã entreverada, misturada. E a Bíblia nos diz que esse tipo de vida é de uma virgem nécia, porque Deus nunca dará o seu espírito integralmente para uma coisa misturada. Então nós olhamos no livro de Juízes, deixa que só eu leio, vocês depois só anotem e depois olhem para cá, leia em casa. Capítulo 2, deixa eu me ler isso aqui. Que Deus veio e repreendeu a Israel, porque aqueles não obedeceram, não limpou a terra daqueles adversários, não tirou o perigo do meio deles. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim, capítulo 2, verso 1 em diante. E disse, o anjo do Senhor, ele é o próprio Senhor, vocês saibam disso. Do Egito vos fiz subir, quer dizer, eu vos fiz subir, era o próprio Deus. E vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado e disse, nunca invalidareis o meu concerto convosco. E, quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse. Quer dizer, você não fez a coisa correta, completa? Também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas,
e os seus deuses vos serão por laço. Olha bem, isso é bem importante. Quando Deus ele manda, ele está contigo. Você tem que ser fiel até o ponto final daquilo. Exterminar com o adversário. Porque Deus é contigo. Você não pode pensar, eu não dou conta, pastor, eu sou isso, eu fui aquilo. Não, Deus nos chamou, é para uma vitória completa, total. Deus sabe o que é que nós precisamos de melhor. Ele sabe melhor do que eu, do que você, o que é que nós realmente necessitamos. Então, é preciso que haja uma fidelidade cega, confiando que Deus sabe melhor. E como Ele mandou, Ele está contigo a cada passo. Porém, se a coisa não é feita, nós começamos a trabalhar com a nossa cabeça, começa a julgar, começa a ponderar, começa a perdoar, começa a fazer acordo com isso, aquilo, deixando este ou aquele para trás. Chegou a ponto que Deus disse para Israel, e oxalá que eu não esteja falando para alguém aqui que Deus já tenha falado, deixado a mesma coisa. Quer dizer, já que você não quis fazer o que devia fazer, vamos dizer assim, quantas vezes te falei, quantas vezes eu te mandei, quantas vezes eu estive contigo, lhe ajudei, procurei, você simplesmente se assentou em cima da sua maneira própria e não me ouviu, julgou saber melhor, então eu não vou mais expelir ninguém. Fica você com seus vizinhos. Fique você com esses hábitos, com esses vizinhos aí ao teu redor. Isso é o que nós devemos temer. É não contar mais com a bênção de Deus. Será que Deus não tem deixado isso com alguém? Não é que Israel ia deixar de ser o seu povo. Não. Mas a verdade é que Deus não iria mais estar com eles naquela luta. E o que virou aquilo? O que Deus havia dito. Virou um laço. Os seus deuses, seus costumes, seus hábitos, seus festivais, seus negócios, tudo foi o quê? Influenciando Israel a ponto que dali um pouco Israel estava como seus velhos inimigos, fazendo coisas que não deveria fazer. E Deus diz, serão como espinho nas vossas ilhargas. Onde vai sentar, está doendo. Não há paz, não há sossego. Irmãos, porventura, não é isso que faz o pecado? Cutuca, isso não está certo, oh Deus, o que eu faço? Oh Deus, o que é isso? Pai, como vai viver seguro no meio de tantos adversários? Pessoas que se te pegam, eles não terão piedade de você. Se o diabo lhe pega, ele não vai ter dó de você, ele não vai te dar chance. Mas ele quer chance. Ele quer chance. Como vai viver em segurança? Ter certeza do arrebatamento, ter certeza de cada passo que está dando, que Deus está contigo, se a casa ainda está por limpar, se a vida de negócios ainda está por limpar. Quantos maus hábitos, quantas coisas dos amorreus
Perezeus e tanta gente mais, orgulhos, ciumeira. Daqui um pouco está ouvindo o que é que disse aquele fulano, como é que é isso. Tem gente que quer conduzir o seu lar da maneira mundana. Porque aquele, eu esqueço o nome, aquele que é formado lá e orienta como se dá bem o lar. E lar que vive de acordo, você faz isso, eu faço aquilo, você faz isso. Isso não é um lar em paz. Quando a mulher deve ocupar o seu lugar e o homem o seu lugar. Por isso o Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Ali é um lar que põe Deus em primeiro lugar. Mas é que estão olhando a coisa aí fora. É que estão olhando a coisa natural. E querem agir naturalmente. Como elevar uma igreja, como elevar um povo espiritualmente, se olha através das coisas naturais e pelas coisas naturais. Então Deus diz, por que vocês fizeram assim? Quer dizer, por que vocês não me obedeceram? Por que deixaram essa gente? Antes eles estarão em vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Se arrependeram. Mas há choro, irmãos, que não tem mais, não faz com que Deus retorne. É como a pessoa se cruzou a linha da misericórdia, a linha do favor de Deus, para vencer isso, para vencer aquilo. Cruzou a linha. E aquilo estará o quê? Sempre incomodando. Por que não fizeram as coisas como deveria fazer? Foi a pergunta de Deus. Por que vocês fizeram isso? Porque está com medo? Às vezes não obedecemos tudo com medo. Com medo do que vão dizer da gente. Não fazemos a coisa correta porque não temos uma fé. Você não tem aquela fé para fazer, que Deus está contigo. Ou às vezes é por preguiça. Se acomodou, conquistou um bom lugar, aqui se acomodou. Às vezes é por falta de constância, de ir até o final, e até mesmo por falta do amor a Deus. Então, quando estas coisas faltam, a pessoa procura fazer acordo com o adversário. Então você passa a observar a vida de Israel e ver como que dali para frente foi lutas, guerras, derrotas. Israel entrou no paganismo, Israel se afastava de Deus. Deus, na sua misericórdia, enviava um líder, um juiz, trazia Israel de volta. Quando aquele homem morria, lá ia Israel de volta. E assim foi a vida deles até hoje. Agora pense vocês se fosse diferente, se desde o início você posicionasse como Israel teria posicionado, seria uma vida diferente de Israel. Seria uma vida diferente, quando você não teria certos espinhos, e tantas derrotas, e tantos problemas. Por isso, quando surgem os problemas, você pergunta, a primeira coisa, não sou eu culpado, a culpada disto na minha família, disto na minha vida,
disto na minha igreja, ao invés de condenar A, B ou C. Às vezes o membro condena o ministério e às vezes é o ministério que condena os membros. Não, vamos saber, não sou eu o culpado dessa desgraça. Não dei lugar, não dei motivo. Você deu lugar, deu motivo. Então nós vemos, irmãos, que a vida de Israel foi uma vida de altos e baixos. Uma hora estava bem com Deus, dali um pouco estava mal, e assim foi. Nunca deixou de ser cristão, de ser um povo de Deus. Não. Obtinha vitórias, obtinha derrotas. Uma hora estava fervoroso, dali um pouco caía no esfriamento. Uma hora se achava, era tão fiel, dali um pouco já estava do outro lado. Uma hora estava toda a confiança, vamos dizer, do seu arrebatamento, dali um pouco já não sabe. É como pregou o irmão Brana, em véu adentro, a pessoa vive uma vida cirandada. Uma hora está lá no pátio, entende? Comendo do maná, dali um pouco a coisa já é tudo diferente. Agora, em meio a tudo isso, irmãos, o pior é se Deus cansar com a sua pouca vontade. Ele se cansar com esse teu marasmo. Daí a ele dizer, olha, eu não vou mais contigo. Eu não vou mais contigo. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão nas vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. Então, o que devemos fazer, irmãos? Você deve aproveitar a oportunidade, enquanto vivemos nesse tempo de graça, de favor, da oportunidade que Deus tem nos dado. Limpe a sua vida, mate toda a malequita. Mate, liquide. Tire essas coisas erradas. Esse espírito de futebol, espírito de jogatina. Limpe a sua vida disso. Se você não vence essas coisas erradas, termina elas te vencendo, mais cedo ou mais tarde. Então aproveite a oportunidade, quando a graça de Deus está a favor, porque eu vejo que essa mensagem é a graça de Deus, de uma maneira soberana, Deus estendendo a sua mão para nós. Então, aproveitar este momento. Por que ter relacionamentos inconvenientes? Por que parar para ouvir? Por que parar para analisar se aquilo é um amalequita, é um jebuseu? Limpe, extermine, limpe tudo. Ah, mas é grande o inimigo. Ele pode ser grande e perigoso. Ou ele pode ser pequeno, inocente e bonito. Tinha que ser eliminado de um até o outro. É como aquela velha história da sabiá que vai ali, pega a figueira, come do figuinho, bravo, né? E vai lá naquela palmeira e defeca ali, e a sementinha, quase de nada.
Irmão, você pode dizer, isso aí pode ser a tua morte no futuro. Você conhece a natureza dessa semente? Olha, isso vai assim, isso cresce, pouco a pouco, depois vai soltar uns fios, e esses fios vão chegar no chão, e eles vão se tornar um tronco, abraça essa grande palmeira, e termina mata sufocado. E a Bíblia diz, não extingais o espírito, quer dizer, não enforque, não mate, não acabe com ele. Ah, irmão, isso aqui para mim não é nada. Não é? O que? Na hora que eu quiser me livrar disso, isso aqui para mim não custa nada. Não custa, mas está ali. Por que está ali? Cuidado, irmão, a coisinha já brotou, já está desse tamanhozinho. Bonitinho, verdinho, frágil. Mas está aí o perigo. Não, irmão, você é o pastor, o senhor tem que confiar em mim. Irmãos, a gente confia em Deus. Eu confio em Deus. Tem que confiar em mim, meu pastor. Isso aí, eu já venci coisas maiores. Mas hoje é contigo. Venceu porque Deus fez. Mas isso aí é teu. O problema está aí dentro. Cuidado com isso. Não, isso não é problema não, pastor. E aí vai, né? E aí vai a tesourinha pela ponta dos cabelos. E aí vai. E aquilo vai crescendo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado com as pequenas coisas. Dali um pouco, aquilo pega chão. E agora? E agora? E agora? Agora você vai ter que lutar muitas vezes mais. Antes não era problema. Com tapa, acabaria tudo. Agora, talvez tenha que pôr trator. Até você vai correr perigo de se ir junto. Tem que tomar atitudes drásticas, duras. Porventura não é o que acontece na criação. Pai, mãe permite tantas coisinhas, seus filhinhos, suas filhas. Depois que você vai querer tirar de verdade, vai ter uma filha, um filho rebelde, desanimado com as coisas de Deus. Ah, os jovens é assim, já hoje servia a Deus. Não. Todos, em todo tempo, os jovens enfrentaram o mesmo diabo. E o diabo não é mais difícil hoje do que antigamente. Ah, pastor, mas aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas é as pequenas coisas que deixa. Depois vai lidar com o quê? Como? Você deu liberdade demais para essa menina? Você deu liberdade demais para esse filho enquanto ele estava nas tuas mãos? E agora, o que ele vai agir com essa liberdade depois que ele já alcançou uma certa independência? Não ensinou a usar liberdade com responsabilidade? Você deixou a sementinha crescer? E agora? E a condição da casa? Vamos pensar rapidinho. E a condição da família? E a tua condição espiritual? E a situação? Como está? Por isso, Deus disse, acabe de vez. Ainda há chance, há oportunidade. Você ainda está com esses inimigos, como diz a Bíblia, Josué deixou morrendo.
essas nações, termina de matá-las. Ainda há oportunidade, faça. Quando, pastor? No próximo avamento? Agora. Agora, enquanto você está me ouvindo. Promova uma matança, enquanto se pode. Igreja, terminando, eu quero dizer, há muitos amalequitazinhas em nosso meio, em nossas vidas, na vida de pessoas queridas, que nasceram já dentro da mensagem, cresceram, casaram. Há muita amalequitazinha por aí. Há muita coisa. E se isto não for eliminado, 100%, eu não sei o que será amanhã de vocês. Eu não sei o que será da sua vida ou da sua família. E nem mesmo da sua fé. Se Lutero, os luteranos tivessem cuidado para limpar a terra e entrado naquele bom espírito, eles não teriam se tornado o que são hoje. Nem os pentecostais. Quando hoje você olha para homens e mulheres, se diz pentecostais, você não vê diferença daquela mulher ali de rua, que usa short, que dança, que pinta, que expõe o seu cabelo, só que tem a única diferença que carrega uma Bíblia debaixo do braço, não no coração. Por que eles chegaram a essa situação? Porque não limparam o terreno. Nem Israel limpou todo o teu terreno, nem luteranos, nem wesleyanianos, nem pentecostais. Oh, nós estamos na mensagem, somos diferentes. Sim, enquanto estiver vós, eu estou convosco, enquanto vós estiveres comigo. Eles estiveram na mensagem do dia deles. Mas eles tinham uma responsabilidade da mesma forma como cada um de nós a temos. O que será? O que será de nós, da igreja, amanhã ou depois? Quando olhamos essa geraçãozinha, vem vindo, e quando se vê tem tendências, e o pastor está dizendo e bradando, limpe, mate, acabe com o adversário, para que amanhã ele não venha influenciar, que amanhã ele não venha dominar, que amanhã ele não venha prevalecer. Enquanto há oportunidade e há tempo, fiquemos de pé. Querido e eterno Pai, eu entrego em Tuas mãos e na mão do Teu povo que ouviram esta advertência nesta manhã, e fique com cada um, Senhor, a responsabilidade de agir contra os seus adversários e limpar e santificar suas vidas ou não. Eu recomendo a Tua graça para cada um deles, ó Deus, e a eles para a Tua graça, que Tu tenhas misericórdia e aonde falhamos, o Senhor nos levante e nos faça, ó Deus, tentar de novo e se falhar de novo, até vencermos, Senhor. Eu recordo aquela vez, Senhor, que a Bíblia nos diz quando o rei foi visitar a Eliseu e chorou sobre Eliseu, teu profeta. E aquele velho homem acamado disse: tome teu arco.
E o rei tomou, e aquelas velhas mãos de um profeta sobre a dele, disse: abra a janela. E abriram e jogou a flecha. Essa é a flecha da libertação. E o profeta disse ao rei: agora fira a terra. E o rei feriu a terra com umas 3 flechadas. E o profeta zangou-se e disse: você teria que ter feito isso 6, 7 vezes até aniquilar os sírios completamente. Você só atingiu por 3 vezes, deixou o inimigo ainda vivendo. E a história nos mostra que mais tarde eles retornaram, os sírios, e prevaleceram contra Israel. Senhor, nos ajude a tirar tantas vezes até que o inimigo não tenha mais força para se levantar. Não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, mas muitas vezes, Senhor. Pai, conceda-nos a tua graça. Abençoa, Senhor, teu povo, teus filhos e filhas. Ajuda-nos, Senhor. Encha-nos do teu Espírito. E cumpra-se a tua vontade em nossas vidas. E dá-nos tua graça para que possamos cumprir a tua vontade, Senhor, também, em nome de Jesus. Recomendo todos a tua graça. Amém. Deus possa vos abençoar. E com isto eu quero dizer a vocês: não seja somente ouvintes. Só ouviu, não diga foi uma boa escola, uma boa pregação. Não faça isso. Por favor, tome a sério, leve a sério. Viva realmente, lute. Entende? Faça o melhor que você pode. Confia em Deus. Deus não nos chamou para uma vida, amanhã sermos derrotados, para uma vida fracassada. Qualquer espírito que lhe perturbe, vença. E há certos espíritos que a Bíblia diz que é com jejum e oração. Você tem que se livrar dele, é com jejum e oração. E não adianta você querer ver tudo de uma vez. Vai um por um. Começa com os mais perigosos. Começa a orar sobre isso. Até você ter a plena certeza de que isso morreu. E que você está por cima. Até que esta corrente mais frágil, este elo, se torne o mais forte. É melhor ir pouco a pouco, mas ir sempre. Do que querer fazer tudo de uma vez. Não. Vai. Começa a orar, ponha atenção, faça um levantamento dentro da Bíblia sobre este ponto. Porque antes da gente lutar contra o adversário, tem que conhecer, abordar de uma maneira como pode vencer, e a Bíblia nos mostra. Você não tem paciência, a Bíblia te mostra como ter. Você não tem temperança, você não tem fé, você não tem a humildade. Você é a pessoa que perde as estribeiras. É um homem do momento, repentino. Te domines, te controles. Faça um levantamento dentro da Bíblia sobre isso. E a Bíblia irá te mostrar a natureza do adversário e você vai saber como lutar. Peça a Deus direção. Deus os abençoe, Deus os guarde.